sejam bem-vindos. Eu sou o Jonas. E eu, Manuela. Nós somos alunos do quarto período de Direito, do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui no campus de Francisco Beltrão. E hoje a gente está recebendo o Dr. Rafael Baroni para um bate-papo sobre um assunto que é de extrema importância na nossa sociedade e que está bastante presente também no nosso cotidiano, que é a violência doméstica. Então, primeiramente, a gente gostaria de estar agradecendo ao Dr. Rafael pela disponibilidade de horário e também pelo aceite do convite aí para a nossa entrevista, para o nosso bate-papo. E, dando sequência, tudo certo com o senhor, Dr. Rafael? Tudo em ordem, eu é que agradeço. Agradeço a iniciativa da faculdade e, sobretudo, de vocês dois, estudantes, futuros operadores de direito, Manuela e Jonas, por esse convite, ao qual eu me sinto honrado em poder participar, falar de um tema tão relevante e tão recorrente que é o âmbito de violência doméstica. Então, o Rafael, ele é bacharel em Direito e ele é assessor também do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Guilherme de Souza Nucci. Para dar início, então, ao nosso bate-papo, a gente gostaria que você, Dr. Rafael, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória no direito. Muito bem, vamos lá, gente. O direito, eu costumo dizer que traz um leque de opções muito grande para nós, né? E eu ingressei em Direito em 2003, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ao terminar a graduação, já emendei uma pós-graduação, então fiz o diplomado em Direitos Humanos Internacionais e, por fim, me tornei mestre em Direito Penal pela mesma instituição. De lá para cá, passei por diversos escritórios, advoguei durante um certo tempo, inclusive na Prefeitura de São Paulo, fui assessor jurídico do prefeito de São Paulo, até que me tornei, então, chefe de gabinete do desembargador Guilherme Nucci, e hoje trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e me deparo, lamentavelmente, lá no meu cotidiano criminal, com vários casos envolvendo esse tema, né, que é a violência no âmbito doméstico e familiar. Certo, doutor. A gente sabe que a violência doméstica, ela não se trata exclusivamente da violência física. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós quais são os tipos de violência que podem ser identificados e quais são os maiores desafios que são enfrentados nessa área. Sim, muito relevante a pergunta, Jonas, e eu costumo, né, eu leciono em algumas faculdades, pós-graduações e tal, e eu costumo sempre relembrar os alunos disso, né? A violência mais aparente é a violência física, que nós conseguimos, de fato, visualizar, né, quando temos lá uma lesão corporal, artigo 129. Mas o próprio legislador, na Lei Maria da Penha, estabelece outras diversas formas de violência. Dentre elas, nós temos lá a violência sexual, e aí não estamos falando só de estupro. Vamos pensar também nas questões relativas atinentes ao direito de reprodução. Temos a violência patrimonial, e aí também não podemos nos esquecer, né, que existe nessas situações, quando desprovido, né, de grave ameaça, então vamos pensar num furto, até uma imunidade, uma escusa nesse aspecto, né, de crimes patrimoniais cometidos pelos cônjuges, enfim, entre si mutuamente. Temos violência de ordem psicológica, de ordem moral, constrangimentos, né? Todos eles ali elencados na própria Lei Maria da Penha. Mas, lamentavelmente, temos a agressão física como o grande carro-chefe, né? Certo. Doutor Rafael, você acredita que as leis que nós temos no nosso ordenamento jurídico acerca desse tema, elas são suficientes para causar um impacto e melhorar a sociedade, remodelando as condutas, ou ainda precisamos de mais melhorias nesse campo? Olha, sem sombra de dúvidas, nós temos tentado aí acompanhar a evolução da sociedade, a mudança de raciocínio, e a Lei Maria da Penha, ela trouxe sim um grande marco nesse aspecto. Ela inaugura uma nova forma de pensamento e também brinda, né, essa evolução social. Note, eu costumo até dizer, né, desde que eu me formei para cá, que muita coisa mudou. E a própria Lei Maria da Penha, de 2006 para cá, ela completou aí 18 anos, atingiu aí sua maioridade penal, ela já passou por uma série de reformas, sempre reformas produtivas, positivas. Então, eu acho que nesse bojo, a lei, de fato, trouxe para a gente aspectos muito positivos, mas ainda
carecem de novas reformas, novas melhoras em alguns pontos. Certo. Nós percebemos também que os números relacionados a esse assunto, que é a violência doméstica, eles estão cada vez mais aumentando. Você, doutor, acha que essa situação ela se deve pelo crescente número de fatos que estão ocorrendo cotidianamente, ou você acredita que isso seja reflexo da desinformação, orientação, acesso à justiça? Você acha que as mulheres, né, as pessoas, elas estão buscando mais ajuda, ou como que está o cenário? Jonas, eu acho que é uma somatória de fatores, né? Um dos principais fatores, sem sombra de dúvidas, é a informação, é a nova concepção social sobre o tema, né? Eu costumo recordar, aí no passado, existia uma novela que passava na Globo, lá nos idos dos anos 90, e uma das cenas, eu me lembro perfeitamente, em que o noivo descobria que a noiva estava o traindo. E ele espancava ela numa cena bem tórrida da novela, e no dia subsequente a essa cena da novela, os repórteres foram às ruas perguntar às pessoas, né, o que elas tinham achado disso. E olha, para surpresa, a esmagadora maioria das pessoas, à época, mencionou: olha, eu teria feito pior, teria batido e tal. Certamente, hoje em dia, 2023, 2024, enfim, não teríamos essa mesma manifestação. Pois ainda que as pessoas possam pensar dessa forma, elas sabem que isso é errado. Elas já têm essa consciência de que isso é um comportamento nefasto. Sem sombra de dúvidas, a lei trouxe esse ponto. Mas, além disso, nós temos outros fatores também. Por exemplo, no Tribunal de Justiça, anotei que pós-pandemia explodiu o número de casos envolvendo Maria da Penha. Até mesmo porque tivemos essa situação, né, do fique em casa. Imagine você, então, a maioria das pessoas ali contidas, já nervosas, estressadas pela situação da pandemia e ainda entre si com os ânimos mais aflorados. Então, temos todos esses fatores. Além disso, temos também que nos recordar de um outro ponto. Hoje em dia, a mulher sabe que, através das medidas protetivas, já nas situações mais graves de agressão, ela tem como acionar esse mecanismo para impedir futuras novas agressões. Então, até mesmo em razão disso, até mesmo em razão da confiança na aplicação, na execução dessa lei, é que as mulheres se sentem mais encorajadas a denunciar. Desse pensamento que o doutor citou, muitas pessoas ainda pensam que a lei pune os homens e dá mais proteção à mulher, mas não só proteção, beneficia elas em contrapartida dos homens. Qual a tua opinião sobre isso? Vamos lá, Manuela. Isso é um ponto também que é muito importante a gente tratar aqui, para que a coletividade como um todo tenha noção, tenha ciência, né? Não é que o homem ele é desprovido de proteção. A situação não é essa. Vamos deixar isso bem claro. A agressão física de qualquer forma contra qualquer pessoa, ela é punida pela lei. O grande ponto é o seguinte: nós temos aqui a máxima do princípio da isonomia, em que tratamos os desiguais de forma desigual a fim de equipará-los. E temos nessa situação, por exemplo, o Estatuto do Deficiente Físico, em que a gente trata o deficiente físico de uma outra maneira a fim de equipará-lo, né? O mesmo se dá aqui para Maria da Penha. As situações envolvendo violência contra a mulher no âmbito doméstico são tão recorrentes, são tão comuns, que o legislador viu a necessidade de criar dispositivos que tratam com maior severidade essa situação. O que não significa dizer, torno a repetir, que os homens, quando agredidos, não tenham proteção. Eles têm sim, pelo Código Penal, artigo 129, temos lá essa proteção. Então vamos lá, trocando em miúdos para facilitar aqui a compreensão. Imaginem vocês que eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Caso eu bata nos 2, o menino será sim
protegido, tutelado pelo próprio Código Penal, e a menina, por sua vez, ingressará na situação da Lei Maria da Penha. Lembrando que a Lei Maria da Penha se aplica a mulheres, vítimas mulheres, pouco importando o sexo do agressor. Isso vale, inclusive, para relações homossexuais. Então, pensando em duas companheiras, duas namoradas, ou dentro da família mesmo, a mãe com a filha, a avó com a neta, a tia com a sobrinha, a gente tem a aplicação, a incidência da Lei Maria da Penha. Mas no caso da vítima homem, existe também proteção. Não de forma tão severa quanto a Lei Maria da Penha prevê, mas pelo próprio Código Penal, leis ordinárias. Certo. O senhor poderia nos responder se acha que teve muita variação da Lei Maria da Penha de 2006 para hoje, para os dias atuais? Sem sombra de dúvidas, e olha, nesse aspecto, a gente sabe que o direito penal, enquanto última ratio, para que ele sofra mutações, alterações, reformas, né, nós temos todo um processo legislativo que dificulta tudo isso, né, que torna mais rígida essa alteração. E o legislador, ele vem tentando acompanhar toda essa mudança social e todas essas situações que vão acontecendo rotineiramente. Mas as reformas pontuais que foram feitas de maneira muito acertada. Temos aí, por exemplo, a criação da figura do descumprimento da medida protetiva. Note que, inicialmente, o legislador, né, fez a previsão de que, nos casos de Lei Maria da Penha, durante o decorrer do processo, para que a vítima não ficasse ali desprotegida, existiriam, então, essas medidas protetivas, distanciamento do agressor, proibição de contato e tal. Mas isso não se fez suficiente, porque, via de regra, o agressor ia lá e descumpria essas medidas. Então, criou-se uma figura nova. Outra recente reforma muito producente foi a alteração das balizas, dos patamares de pena no que diz respeito à lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica e familiar, que era de 3 meses de detenção e passou, após a reforma de 19, para 1 ano de reclusão. Reforma essa muito producente. E aí vou explicar para vocês o porquê, gente. Muitas vezes eu mesmo lá no tribunal recebia habeas corpus de sujeito que estava detido provisoriamente, lembrando para você que não faz direito, que a prisão, em regra, ela só se dá depois da condenação tornar-se definitiva. Mas existem excepcionalidades em que o sujeito vai responder ao processo preso. Muito bem. E aí, o sujeito atravessava um HC dizendo o seguinte: olha, eu estou preso aqui por esse crime e minha condenação lá na frente, se eu for condenado mesmo, será de 3 meses. E eu já estou preso há 2 meses e meio, por exemplo. Sabemos que aqui em São Paulo, pelo menos, estamos tentando implementar esse processo 100, em que em 100 dias a gente tem a instrução e o julgamento com a decisão, mas, via de regra, esses 100 dias não são atingidos, eles são extrapolados. E aí, imaginem, o sujeito ficar detido, custodiado, né, nesse arrastar do processo por 5, 6, 7 meses. Ele fica preso provisoriamente mais tempo do que a própria sentença, a condenação lá de 3 meses vai lhe dar. E aí, com isso, eu tinha que soltar esse sujeito para que ele respondesse ao processo em liberdade, né? E até com base na própria razoabilidade, não é mesmo? E aí, note, diante de tanto clamor, foi alterada a lei e hoje a gente já tem aí um novo patamar, de 3 meses passou para 1 ano. No bojo dessas alterações todas, também temos aí a possibilidade agora de fixação das medidas de forma mais célere, dentre outros aspectos, sempre visando a tutela, a proteção da própria vítima, que é o ponto vulnerável dessa relação. Ok. Na sua experiência, o doutor acha que na prática houve alguma melhoria de pós-pandemia de 2021 a 2023 na lei? Olha, como eu mencionei a você, né, nós tivemos todas essas reformas, que são reformas aí recorrentes. Essas últimas de 2023 para cá têm sido um pouquinho mais tímidas. Para mim, a principal de todas foi, de fato, a alteração desse piso legal, lá de 2019, da lesão corporal leve. Né? Mas, dentre as novas previsões que nós temos, aí temos também agora crimes, tipos novos, né, o tipo de perseguição e tudo mais, também tenho visto como certeiras, até mesmo no que diz respeito a essa violência, que é a violência psicológica que temos aí prevista no novo crime, né, de perseguição. Obrigada. O senhor, como cidadão, que tu acha que podemos contribuir para a diminuição deste tipo de violência e propagar ainda mais o conhecimento para todos os outros cidadãos
sobre o risco dessa violência? Manu, na verdade, acho que uma pergunta está muito íntima à outra aí dentro da sua explanação, né? A principal ferramenta que nós temos é a informação. Temos que noticiar, falar, expor esse quadro com mais fervor, creio eu. Eu costumo dizer que a vítima de violência doméstica familiar, quando ela chega ao ponto de denunciar, é porque ela já está cansada. Muito raras as situações em que, logo na primeira ocasião em que a mulher é agredida, ela já segue para uma delegacia de polícia. Via de regra, ela passou por esse quadro 2, 3, 4, 5 vezes, até que ela se encoraja a ir a uma delegacia. E é muito importante que essa mulher tenha essa concepção de que qualquer tipo de agressão não é aceita, não é tolerável. Muitas vezes a vítima ela se confunde no aspecto dela se aquela situação é ou não é uma agressão. Muitas vezes a vítima acha que é um excesso de zelo, um excesso de cuidado do seu companheiro, da sua companheira, acha que foi algo pontual, mas na verdade não é assim que funciona. Ela está só protelando para que algo pior e maior aconteça. Então, eu acho que é muito importante a gente conscientizar a população. Quem ama não agride, quem ama não machuca, quem ama não bate. Quando a mulher tem consciência disso e ela percebe o primeiro rastro, a primeira red flag nesse sentido, ela já deve denunciar, ela já deve romper essa relação, porque daí para baixo vai ser pior. Gostaríamos, então, de estar encaminhando o nosso bate-papo para o final já, agradecendo novamente o doutor pela disponibilidade de horário, de estar aqui conosco, trazendo informações relevantes, né, que devem ser disseminadas, como você muito bem colocou, né, nas respostas anteriores. É um tema que precisa ser propagado, que as pessoas precisam se conscientizar e, consequentemente, a gente ter uma diminuição, né, desse tipo de violência na nossa sociedade. Sem sombra de dúvidas, Jonas. E vou te dizer mais: vocês, enquanto futuros operadores do direito, têm que ter em concepção sempre isso, né? Os diplomas legais existem para nos auxiliar, para nos proteger. E cabe a vocês fazer a melhor interpretação desses dispositivos, sempre de forma a favorecer a sociedade, a cidadania. É esse o ponto. Por isso que eu fico muito honrado, muito grato, e olha, podem contar comigo, estarei sempre à disposição de vocês para tratar desse tipo de tema, para a gente conversar, para a gente bater papo. O direito não pode ser uma caixa preta em que as pessoas em comum não saibam o que significa. Muito pelo contrário, acho que é nosso papel, nosso dever, nós, operadores de direito, enfim, municiarmos a população dessas informações relevantes. Se você tem, e aliás todos aqui, infelizmente, devem conhecer alguém próximo, né, que passa por uma situação dessas. Mas se você tem aí, perto de você, uma vítima passando por algo assim, que vem te pedir um conselho, que vem conversar com você, que está falando, olha, eu não sei se eu estou sendo agredido ou não, eu não sei se eu estou passando por uma situação de gaslighting, se é um excesso de cuidado ou não. Quando essa vítima vier falar com você, lembre-se, ela tem meios de protegê-la. Ela tem, pela própria lei, mecanismos que a auxiliam. Eu vejo no meu cotidiano prático, Jonas, muitas vezes a mulher vai lá, ela denuncia e aí chega na audiência ela quer voltar atrás. Por vários fatores, por vergonha ou por depender financeiramente do seu companheiro, o que é também uma situação muito comum, mas tudo isso não pode servir de guarida para que essa mulher sofra esse tipo de tortura que muitas vezes ela passa em casa. Então agradeço de novo a vocês podermos tratar disso e fico aqui à disposição para todos os convites que fizerem, com muito prazer. Nós quem agradecemos, Rafael. Muito obrigado. Muito obrigada.